A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma semana na qual o Senhor separou para que a gente pudesse estar juntos via aqui as redes sociais da igreja, o canal especificamente da Comunidade Cristã Nova Aliança no YouTube, para a gente compartilhar uma palavra, compartilhar um tempo de louvor e adoração, sabendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, agradecer você que está aí vendo. Aqui mando um abraço para todos da Comunidade Cristã Nova Aliança, aqui que está nos acompanhando, os membros. Estender também aos amigos que, de alguma forma, também têm comparecido aqui nas nossas redes sociais e aqui no canal do YouTube também. Que esse tempo edifique a sua vida, edifique a sua casa, onde quer que você esteja, e que a palavra do Senhor, de fato, entre no seu coração e faça transferir essa vida em nome de Jesus. Mas antes de nós entrarmos nesse tempo de louvor, eu só queria aqui dar alguns avisos, né? Já que nós estamos no mês de janeiro, os irmãos da comunidade sabem que nós não temos nenhuma programação durante a semana. Todas as nossas programações, elas começam a partir de fevereiro, né? Já no primeiro culto de fevereiro, nós temos os 2 cultos no domingo. Ou seja, nós temos o culto às 9h30, às 9h30 da manhã, e também às 19 horas. Culto esse que será um culto de Santa Ceia. Então, nós, desde o ano passado, nós mudamos então, e a gente agora tem 2 cultos apenas na Santa Ceia aos domingos. Os demais cultos durante o mês é somente na parte da manhã. Às 9h30 da manhã, nós estaremos aqui como igreja, louvando e adorando ao Senhor. Como já fazíamos, né? Há muito tempo atrás, quando nós éramos ali no bairro São Luís ainda. Então, com a mudança para cá, a gente fez uma alteração, mas o fato é que a gente voltamos à nossa programação original. E também, em fevereiro, começa todos os nossos cursos. Então, você que quer fazer parte de Experiência do Lar, Homens à Mesa, Mulher Única, Homem ao Máximo, Solidificar, enfim, todos os demais cursos da igreja, se eu estiver esquecendo me perdoe, mas é só entrar na secretaria da igreja. Os meninos da mídia vão colocar aqui em algum lugar o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e conhecer todas as nossas redes sociais e falar também ali na secretaria da igreja, tá bom? Ali também tem a forma que você possa devolver o seu dízimo, a sua oferta, enfim, em nome de Jesus. Lembrar também que nesse mês de fevereiro nós temos o nosso retiro de jovens, que acontece do dia 13 ao 16, né? Vai ser na nossa chácara. Então é um retiro para jovens, ou seja, acima de 15 anos, né? E se você quiser fazer parte, tem alguém, conhece alguém, também entre na secretaria da igreja, pois estão se encerrando as vagas rapidinho, acho que já estão quase todas preenchidas, se não me falha a memória. Lembrar também que a gente vai ter um seminário dia 7/2, seminário live. A gente vai ter um culto específico às mulheres também no dia 20, que será o culto Ativadas pelo Fogo. E no dia 27 de fevereiro nós temos ali o nosso culto de casais. É isso, Débora? Esqueci de alguma coisa? Então, meu irmão, vamos adorar o Senhor. Fique na presença de Deus. Adore a Ele em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga, pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, oh, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Declara, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, aí onde você está, erga suas mãos aos céus e diga: pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Comece a declarar isso, diga: pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Com isso, Senhor, nós afirmamos que nascemos para te adorar, Senhor. E pedimos que o teu Espírito nos encha, Senhor. Nos encha até que transbordemos a tua glória, Pai. Senhor, nós nos esvaziamos do nosso eu, dos nossos títulos, nossos status, Senhor. Nós esvaziamos aquilo, Senhor, que nós achamos que é grande. E nós damos liberdade para o verdadeiro, que é grande sobre todos, entrar em nossos corações, invadir os nossos lares e nos encher completamente da tua presença, Jesus. Nos encha com tua glória, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia! Que assim seja na sua casa, que assim seja em todos os ambientes em que você esteja. Que de fato essa canção fale de você, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, você que está aí em casa nos acompanhando. O pessoal da mídia também vai colocar aqui no rodapé em algum lugar, não sei aonde, mas esses meninos são bons no que eles fazem. Mas é o Salmo 112, do versículo 1 e 2. Inclusive esse salmo foi a inspiração dada por Deus para o nosso último retiro de homens, né? Que teve o tema legado. E seria a minha última ministração. Quem teve no retiro vai lembrar do que eu falei. O Senhor nos direcionou para outro ambiente, para falar sobre outras coisas. Então a gente acabou não ministrando essa palavra, mas aprove o Senhor, creio eu, falar sobre ela nessa construção, principalmente nesse começo de ano. Agora em janeiro, como todos sabem, nós estamos tendo toda semana, às quartas-feiras, esse momento de culto, esse momento onde a gente tem a intenção de levar até você uma palavra com louvores, para que você seja alimentado pela palavra. E o tema da palavra é a dinastia dos justos. Está no Salmo 112, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Meus irmãos, você que está nos acompanhando aí, você sabe que dinastia fala daquilo que se dá sequência, né? Aquilo que é passado de geração em geração. Aquilo que, de alguma maneira, ele é preservado do tempo em que ele iniciou até a atualidade, na qual, por exemplo, gerações, enfim. Mas a dinastia fala também sobre frutos, fala sobre posicionamento, fala sobre culturas já estabelecidas, que são passadas de pai para filho. Esse texto aqui falou muito ao nosso coração, porque quando nós paramos para um ambiente natural das coisas, muitas vezes a gente se depara com esse passar de herança, onde eu tenho uma empresa que assumi do meu tataravô, passou para o avô, passou para o meu pai e hoje está nas minhas mãos. A gente sempre faz uma relação sobre um ambiente em que realmente é o natural das coisas. Então, ó, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, que ela era de tal. Então, isso também pode ser tratado como uma herança, pode ser tratado também como algo estabelecido. Porém, a palavra de Deus ela é muito clara, que os justos, eles têm uma dinastia. Onde essa dinastia ela tem uma sequência, que é de fato aqueles que servem a Deus. Quando a palavra diz que como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, continua dizendo que os seus descendentes serão poderosos na terra, não fala de riquezas. Não fala de um ambiente onde, por exemplo, essa empresa vai ser passada para os meus filhos. É lógico que eu não estou falando contra isso, pelo contrário, não é. Glória a Deus, que você prospere e continue avançando em nome de Jesus, que de fato aquilo que Deus te entregou, seja num ponto até onde as tuas, sei lá, se Jesus não voltar, quinta, sexta, 1000 gerações para frente, você seja abençoado. Não é sobre isso. Agora eu estou trazendo você para uma realidade espiritual, onde, como nós semana passada ouvimos, aquilo que realmente importa para Deus é ser Ele como centro, é ter essa realidade que em vão, sabe, o trabalhador ou quem guarda a casa, se o sentinela, se o Senhor não guardar, como diz lá em Salmo 127, se você voltar quarta-feira passada, você vai ver o que foi ministrado. E aqui a palavra é uma continuidade sobre isso, sobre esse entendimento de que como um justo diante de Deus, existe algo aonde eu preciso passar. E aqui fica muito claro que diante dessa construção, o que é um passo de alguém que entende sobre essa dinastia? Como que isso eu passo de geração em geração? E o primeiro passo é o temor do Senhor, é o primeiro fundamento da vida do justo.
Não tem como uma pessoa que tem algo entregue por Deus falar de justiça, ouvir sobre justiça, explicar sobre justiça e aquilo não for verdade dentro dela. O texto em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como está sendo essa construção dessa dinastia na sua vida? As pessoas que te conhecem dentro de casa, teus filhos, tua esposa, os teus parentes, vamos falar dos teus amigos de faculdade, teus amigos de trabalho. O que tem sido esse ambiente de justiça e esse temor que Deus tem derramado sobre a sua vida? Porque existe uma diferença muito grande em você ter medo e temor. Você ter medo não te traz liberdade alguma, você vive uma pressão. Você vive uma coisa atenta, onde você, você fica todo o tempo inseguro. Você vive, um ambiente onde, por exemplo, não, eu tenho que estar num canto, porque num canto eu vejo tudo, Eu não posso dar as costas, eu estou com alguma coisa, para mim, isso talvez seja medo. Mas temor não. Temor é saber que você está fazendo tudo como ao Senhor. Temor é saber que esse princípio de fundamento da sua vida vai trazer vida na tua geração. Tudo que você toma de decisões não é baseado no momento específico, mas aquilo que vai influenciar na tua geração. Quer ver, irmãos? Uma vez eu ouvi o pastor Rodrigo, quem vai lembrar do que eu falei, ele falou isso a primeira vez num retiro que nós fizemos na nossa chácara. Ele falou que nada que eu faço no mundo é nulo, seja no natural ou seja no espiritual. Nada. Tudo faz uma volta e te encontra novamente. Sejam coisas boas e sejam coisas ruins. Nós vivemos sementes todos os dias. Nós plantamos. Nós trazemos à existência muitas vezes aquilo que o Senhor já nos libertou. Como? Fazendo de novo. Dando uma brecha. E você sabe muito bem que o Satanás ele é o inimigo. A Bíblia diz que ele é o inimigo da nossa alma. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades dominadores do ar. É fato que existe um plano para que eu e você viva uma vida diante de Deus abençoada e abençoadora. Mas também Satanás tem uma vida que quer fazer você viver uma vida desgraçada. Uma vida onde ele rouba teus sonhos, ele destrói teus pensamentos e te leva à morte, que é o quê? O inferno. Mas Jesus, como diz em João 10:10, diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, tudo parte de um ambiente de temer a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Se eu temo ao Senhor nas minhas escolhas, é um grande sinal de que a minha decisão vai influenciar em toda a minha geração. A Bíblia diz que que toda a nossa geração será abençoada de homens íntegros. A integridade está ligada diretamente a homens que praticam o temor a Deus. Porque no temor a Deus você não acha as coisas. Não, eu achei, não. Eu sei o que tem que responder. Vai acontecer tal coisa. Não, mas peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? O temor ao Senhor é saber que a fonte é Ele, a resposta é Ele e o alimento é Ele. Amém? Assim também como diz ali em Provérbios 3, versículo 5, que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Irmãos, nós vivemos uma geração que literalmente, se der tudo errado, eu clamo a Deus. Agora, se está tudo certo, as palmas têm que ser para mim. Se der tudo errado, Deus me ajuda, pastor, ora, isso, aquilo, outro, o que eu tenho que fazer? Agora, se der tudo certo, bendito seja eu, louvado seja eu. Palmas para mim, porque eu soube fazer. Existe a palavra soube ou soube? Obrigado aos universitários. Soube fazer. Nós precisamos sair desse lugar. Se nós estamos falando de algo que dá continuidade, de uma dinastia de justos, a primeira, diga assim, primeiro, é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Não tem como falar sobre futuro, dinastia, continuidade, sem eu não ensinar essa minha geração a temer ao Senhor. O justo tem uma base. Qual que é? Deus, não si mesmo. Todo justo tem uma base, e essa base chama-se Deus. Não é a tua conta bancária, entenda bem. Não é o teu sobrenome, não é a tua herança que tu recebeu, não tem nada a ver com isso. A base do justo é Deus, e não ele mesmo. Amém? Então, o primeiro fundamento de ter essa dinastia é compreender que o temor do Senhor é o princípio dela. Segundo, como diz o próprio versículo,
né? É o prazer na palavra, porque o prazer na palavra fortalece, orienta e sustenta. Aqui no versículo diz, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Isso é palavra. Repito, o prazer na palavra fortalece, orienta e sustenta. Não basta de forma alguma conhecer, sabe? Não é apenas, por exemplo, não, é aqueles versículos, né, que todo dia eu abro a Bíblia e o Senhor fala comigo, tem um dedo. Não, é conhecer ela. Porque o justo, ele tem prazer nos seus mandamentos. E prazer, irmãos, é prazer. Prazer é você sentir a necessidade, você se sentir completo meditando sobre a palavra. Isso é o prazer. Você não tem prazer de pensar assim, hoje eu vou fazer um churrasco. Outros têm prazer em carros, outros têm prazer em várias outras coisas, mas aqui a palavra é mandamentos. O homem que tem prazer em mandamentos, ele é feliz. Ele é feliz. E aqui a gente tem vários posicionamentos que é interessante. Você pode achar que uma pessoa é feliz, mas se ela não gosta da palavra, segundo a palavra aqui, é uma pessoa feliz, mas limitada. Agora, como é feliz o homem que gosta da palavra de Deus? Como é feliz o homem que tem a sua direção como vida na palavra de Deus? O texto de Salmo 1, versículo 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra que Deus deu para Josué, medite na lei de dia e de noite. Irmãos, eu compreendo que uma forma de aprendizado, uma forma de explicar sobre a palavra, você fala que, olha, vai ler a Bíblia. Olha, vai ler a Bíblia. Mas leitura é decorativa, irmão. A leitura poxa, eu li um livro que é tão bom, aquele livro fala muito sobre isso. Agora, meditar traz uma mudança de vida, porque gera frutos. Qualquer decisão, qualquer situação, medite na palavra de dia e de noite. O que isso quer dizer? Vai começar o dia, pega aquele versículo, medite sobre o que o Senhor falou contigo. Durante todo o dia. E chegue de noite, pergunte para o Espírito Santo, eu aprendi alguma coisa com o que eu meditei hoje? Se não, me leve agora, antes de dormir, o que eu preciso aprender. Não é leitura. Não é você fazer, não, eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Irmão, tem tanta gente que leu a Bíblia de capa a capa, não sei quantas vezes, mas vai ver os frutos. Só sabe dizer que leu. Uma pessoa ferida, não sabe perdoar, sempre traz as coisas do passado para o presente. Isso é filho imaturo. Filho maduro, ele medita sobre a palavra não porque ele quer tampar feridas, não, é porque ele sabe que depende dela todo dia. Todos os dias. Olha o que diz em Salmo 119, 105, conhecido. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, todos os dias há uma direção, há um caminho, há uma luz. E aqui, irmão, para você entender sobre o que é essa dinastia para alguém, o segundo ponto aqui, que é o prazer na sua palavra, o justo tem um norte. Qual que é? A palavra. Não o que ele acha. Então o justo não vê o mundo como norte. Ele não se mede. Irmãos, repito, tem muita gente que está me vendo aqui que está angustiado porque começou. É normal. Não deveria ser normal. Não deveria. Deixa eu colocar essa situação. Mas, por exemplo, sempre foi dito que o Brasil só volta a funcionar a partir de março. Janeiro e fevereiro é aquela coisa livre, os gastos, as pessoas não sabe, se você for falar com qualquer bancário, você vai ver que o tempo de janeiro e fevereiro é o que eles mais emprestam dinheiro, porque é para suprir o que esbanjaram em dezembro. Então gera uma ansiedade de como vai ser a coisa, como que é, e aí você se baseia pelo mundo. Quando eu disse que o prazer na sua palavra, o justo aqui, ele tem um norte, qual que é? A palavra. E qual é a palavra nesses dias? Não andeis ansioso com coisa alguma. Antes fazei conhecido diante de Deus todas as suas petições com orações e súplicas. A Bíblia diz que quando eu vou deitar, o Senhor trabalha a meu favor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui, ó, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Para e pensa aí, como é que você terminou o ano? E como é que você está começando ele agora? Talvez você deve estar pensando, pastor, pior do que o ano passado. Mas qual foi as decisões que você tomou fora da palavra no ano passado? Eu não quero trazer para você aqui uma coisa ruim. Eu quero que você pense que a palavra de Deus,
ela tem que ser o quê? Luz para os teus pés. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, lâmpada, orienta onde está, o que eu tenho que pisar, onde eu tenho que ir. E luz é o quê? Para o meu caminho. Lembra os candeeiros na época que se levantava assim, o pessoal andava assim? Caminho é assim, você pega, onde é que eu estou indo para lá? A lâmpada, ela tem que estar no pé, onde é que eu estou pisando? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não pagou nem as contas ainda desse mês de janeiro, porque simplesmente gastou tudo em dezembro. E eu não estou falando que você não deve aproveitar, não é sobre isso. Eu estou falando que você tem que ter consciência de que vai chegar as coisas. As coisas precisam... E sabe por que muitas vezes nós não temos uma plena paz e entender isso? Porque nós não meditamos sobre a palavra. A gente não tem uma mente transformada em entender que janeiro eu trabalho menos, então eu preciso guardar. Eu preciso fazer porque janeiro vai vir. Mas não. A gente entra no ambiente e sabe o que é pior? Isso você gera segundo a sua espécie. Teus filhos estão vendo isso. A tua geração está vendo isso. Todo mundo está vendo. E essa dinastia, irmão, não pode ser de justo. Ela vai ser de pessoas que não cumprem o princípio da palavra. E eu quero dizer, em nome de Jesus, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Sabe, não se considere, pelo amor de Deus, melhor do que ninguém. Não, não é sobre isso. Talvez se você, assim como eu, tem um entendimento diferente quanto a isso, amém, fique para você mesmo. Mas a palavra aqui é o seguinte, que o justo ele tem um norte. Qual é? A palavra. E não o mundo. Ele não pode se nortear pelo que o mundo... mas é ano de política, aquela coisa toda. Pelo amor de Deus, meu irmão. A política passa. O Senhor permanece na eternidade em nome de Jesus. Amém? E o terceiro ponto é a bênção do justo transborda para as próximas gerações. O versículo 2, nós já lemos sobre isso. A descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Versículo 2. Pare e pense, meu irmão. A tua geração hoje, como é que ela está refletindo a eternidade? Essa dinastia do justo, irmão, nós precisamos entender que, poxa, eu estou ouvindo uma palavra. Para e pensa, olha como Deus te ama. Olha como Deus te ama ao ponto de estar trazendo uma palavra para você no começo do ano, que pode fazer toda a diferença na tua vida esse ano. Talvez tudo que foi feito errado até agora, o Senhor é poderoso para fazer tudo certo daqui para frente, mas você tem que querer. Eu tenho que querer, nós temos que querer. Porque Deus não faz nada por nós, irmãos. Ele faz a partir de nós. Quando a gente... É mais ou menos assim. Uma vez eu vi um exemplo que era mais ou menos assim. Enquanto o meu braço alcançar, eu tenho que forçar. Agora dali para frente é com o Senhor. Dali para frente é o Senhor. A pergunta é, você tem esticado o seu pé lá embaixo? Você tem que ficar na pontinha do pé para fazer tudo que tem que ser feito? Agora, a partir do momento que você está todo esticado e precisa alcançar uma coisa, aí o Senhor simplesmente ele baixa até nas tuas mãos. Mas você fez o que tinha que ser feito. Aqui o versículo fala que existe um poder na integridade. Provérbios 20, versículo 7, diz assim, o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados são os filhos depois dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está vendo, essa palavra não é à toa. Deus te colocou na frente, seja do computador, do celular, ou você vai ver isso em outro momento. Mas guarde essa palavra no seu coração. Deus quer fazer de você uma dinastia. Agora uma dinastia de justos na terra. Justos que andarão em integridade com o Senhor. Versículo de Salmo 103, 17 diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aqui, irmãos, deixa claro que o justo tem continuidade. A sua vida vai ecoar além dele. Você já parou para pensar, irmãos? Seus netos e tataranetos, se Jesus não voltar, falar das tuas atitudes, falar do homem íntegro que você foi, falar da mulher íntegra que você foi, não só no sentido natural das coisas, mas em transferir Cristo para essa geração. Sabe, teus filhos serem cartas vivas, teus filhos continuarem aquilo que Deus derramou sobre a sua vida de forma ainda maior. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma postura diferente a partir de agora, em nome de Jesus. E eu repreendo toda maldição hereditária que fez com que você tivesse uma mente até agora errada, fora da palavra de Deus. Eu profetizo agora a mente de Cristo. E você terá, através da palavra de Deus, atitudes que vão te levar mais e mais perto dele. Amém? A dinastia do justo, ela tem continuidade além dele. Que o Senhor trabalhe no teu coração. Para terminar, Salmo 125:1
Diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte do Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Se você puder repetir comigo na sua casa, diga assim comigo, ó: no temor ao Senhor, no prazer na palavra, na influência bendita sobre as gerações. Amém? Deus te guarde e até quarta-feira de novo, em nome de Jesus. Vamos cantar? O Pai nos entregou seu Filho por amor, nos dando de graça resgate e libertação. E nele somos um, livres vamos declarar. Jesus é a resposta que todos esperam. E então vamos nos prostrar e entregar as nossas vidas. E então vamos desfrutar do seu favor e misericórdia. Diga isso. Ele é tudo o que precisamos. A sua palavra é mais doce do que o mel.